Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Musa Capital aqui no YouTube. Eu sou Stefano Tremé, sócio e fundador da Musa Capital. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo, fazer uma resenha, enfim, falar sobre o conteúdo que eu absorvi ao ler O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Essa obra-prima, um livro de leitura obrigatória para aqueles investidores que querem então se aprofundar no mercado financeiro. A ideia então é a gente tecer um pouquinho alguns comentários e falar brevemente sobre o livro em si. Vamos juntos? Bora lá? Então vamos ao vídeo. Pessoal, antes da gente começar, não esqueçam, se inscreva no canal, ativando o sininho para que você possa ser notificado sobre o conteúdo que a gente está gerando aqui toda segunda e quinta-feira, um vídeo novo no nosso canal aqui do YouTube. Bom, pessoal, dando start basicamente, quem foi Howard Marks? Acho que é importante, antes da gente especificamente falar sobre a obra, falar sobre o autor. Quem foi não, né? Quem é Howard Marks? Um dos maiores investidores do mundo, ele é fundador, é um dos sócios fundadores da Oaktree Capital. A Oaktree Capital é uma gestora de ativos, né, sediada nos Estados Unidos, tem mais de 40 anos de atuação e um desempenho bizarramente bom assim ao longo dos tempos. Ele é comparado a uns maiores gênios da atualidade, como Charlie Munger, Warren Buffett. Para vocês terem noção, quem faz o prefácio do livro é Henrique Breda, gestor do Alaska, que é um dos fundos mais renomados, uma das gestoras mais renomadas aqui no Brasil. Então assim, Howard Marks é um value investor, ele tem aí basicamente mais de 40 anos de atuação e teve resultados brilhantes ao longo de sua trajetória, né? Então a Oaktree tem alguns fundos, inclusive, que a gente consegue ter acesso aqui no Brasil, mas basicamente ela é sediada lá nos Estados Unidos e tem aí bilhões sobre gestão, quiçá até algo próximo de trilhão aí sobre gestão, sobre custódia. Feita essa introdução em relação ao autor, o Howard Marks, ao longo do seu trabalho, né, ao longo da sua gestão, desses 40 anos gerindo ativos e lidando com clientes, gerindo capital, ele fazia relatórios periódicos para os seus clientes. E cada relatório era tipo uma newsletter, eventualmente, ele falava de algum tema, falava de algum assunto no momento, trazia algum conteúdo. E ao longo dos anos ele entendeu que todos esses relatórios, principalmente os melhores deles, ele poderia compilar e transformar isso num guia para investidores. E basicamente isso que ele fez. Ele pegou os melhores relatórios que ele fez, as melhores cartas aos seus investidores que ele fez ao longo de mais de 40 anos, compilou trechos deles no livro e fez aí devidas adaptações, né, no conjunto da obra para que pudesse então ficar crível e enfim, ficar legível a qualquer pessoa, sendo feita a devida contextualização. A obra dele é de um sucesso exorbitante, tanto que é um dos livros best-sellers, é um dos mais consumidos aí por investidores mundo afora. E o livro ele é composto então de 20 capítulos, cada qual começa com a seguinte frase: o mais importante é. E aí então ele faz especificamente um tema, fala especificamente sobre algum tópico importante que seja fundamental para o leitor. Muitos tópicos, vocês vão ver que em alguns momentos parece que ele está falando até a mesma coisa, assim, né? Ele está falando sobre o mesmo tópico, mas no fim das contas, investir é muito seguir sempre a mesma estratégia, e ele fala coisas diferentes que chegam na mesma conclusão muitas vezes, né? Então, como ele é value investor, ele obviamente puxa para o value investing, né, bem na escola de Benjamin Graham, bem na escola de Warren Buffett. Então, ele é um cara que, para quem gosta de análise fundamentalista, como é o caso aqui da estratégia da Musa, pode fazer muito sentido essa leitura, tá? Então, o primeiro capítulo, eu vou falar aqui capítulo por capítulo, a ideia é fazer um resumo bem completo mesmo dessa obra, e, enfim, vamos conversando aqui, né, na criação desse conteúdo. Basicamente, o primeiro capítulo ele fala assim, o pensamento de segundo nível. Então, o mais importante é o pensamento de segundo nível. O que é o pensamento de segundo nível? Basicamente, para a gente poder ter resultados melhores que a média, a gente tem que se dedicar, se esforçar mais do que a média, né? Então, assim, ter um pensamento de segundo nível é aquele profissional fora de série, é um outlier, é alguém que se dedicou, se aprimorou e vê coisas onde os outros não veem. Então, assim, a primeira coisa que ele fala é: você quer ter resultados acima da média, você deve estudar mais que a média, você deve saber mais que a média. Então ele destaca muito importante da capacitação do profissional ou do investidor, pessoa física que seja, na hora de elaborar e desenvolver um pensamento de segundo nível, enxergar oportunidades onde talvez não esteja claro para todo mundo. Então esse é o primeiro tópico que ele fala. Depois ele fala sobre a eficiência do mercado e suas limitações. Então o segundo capítulo, o mais importante é entender a eficiência do mercado e as suas limitações. Existe a teoria de mercados eficientes, né, no qual no preço especificamente de uma ação está inserida todas as informações necessárias e aquele preço é o preço justo por aquela ação naquele momento. Só que a gente sabe, né, principalmente value investors,
que eventualmente, e nem sempre, o mercado é estritamente racional. A teoria do mercado eficiente deduz que todo mundo tem acesso à mesma informação e, por consequência, o valor que a ação está sendo negociada é o valor mais justo para ela naquele momento. Tendo em vista que, enfim, tudo converge à média. Só que não é só isso, né? Isso seria caso todos os investidores tivessem as ações baseadas somente na razão e a informação chegasse ao mesmo tempo para todos os investidores. Quando na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Existem muitas vezes que os fatores psicológicos influenciam demais a tomada de decisão do investidor, do gestor de ativos e tudo mais. Então, assim, por vezes a gente consegue encontrar ações boas que estejam descontadas do seu valor justo por uma irracionalidade momentânea do mercado, mas que com o tempo os investidores, gestores percebem essa irracionalidade e vão comprar aquela ação e ela vai converger ao seu valor justo. Isso que é o value investing. Então, assim, ele fala para a gente saber identificar essas limitações do modelo de eficiência do mercado e comprar ativos que possam estar descontados do seu preço justo, do seu preço real. O próximo capítulo, ele fala exatamente, ele vai desenvolver um pouco nessa questão. O próximo capítulo ele fala sobre o valor, né? Então, assim, é importante, e aqui já falando de value investing, né, complementando já o outro capítulo, o próximo capítulo também já vai entrar nessa linha, que é o mais importante, é a relação entre preço e valor, ou o valor. Aquela velha máxima, né, a gente tem que sempre cuidar que o value investing é tu comprar um ativo bom, que seja por uma racionalidade do mercado descontado de seu valor justo. Né? Jamais eu devo pagar por algo mais do que ele de fato custa. Eu usei esse exemplo no resumo do Investidor Inteligente de Benjamin Graham e trago ele para cá porque Value Investing é isso. Vamos parar a pensar no mercado automotivo. Né? Eu decidi comprar um carro bom e eu tenho lá um capital X. Vamos pegar um carro que é consolidado no mundo inteiro, Corolla. O Toyota Corolla é um bom carro? Bom, um carro seguro, econômico, estável. Tios, avós aí gostam de ter um carro sedã nesse segmento e é um carro que o mercado mesmo comprovou aí sendo um carro muito bom. Beleza, eu decidi vou comprar um carro bom, vou comprar um Corolla. É um carro bom? É um carro bom. Mas faz sentido eu pagar por um Corolla um preço de uma Ferrari? Não. O Value Investing é isso. É eu achar uma empresa boa que possa estar sendo negociada, que eu esteja comprando de fato um Corolla pelo preço de um Palio, pelo preço de um Gol. Essa é a ideia do Value Investor. Eu não vou pagar pelo Corolla o preço de uma Ferrari. Então eu vou comprar algo bom que esteja, por alguma racionalidade, sendo negociado abaixo do seu valor. Essa é a ideia do Value Investing. Né? E assim, muitas vezes no mercado, as pessoas compram Corollas por preços de Ferraris. Não é que a empresa é ruim, mas não vale a pena tu pagar 5 vezes o que a empresa vale. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter na hora de investir e ele aborda isso muito bem nesses 2 capítulos. E aqui no próximo capítulo ele fala, né, que é importante a gente falar de risco, né, nos próximos praticamente 3 capítulos, entender o risco e reconhecer o risco. E depois ele fala sobre controlar o risco. Então o capítulo 5, 6 e 7 é sobre risco. Ele basicamente fala então sobre a relação risco-retorno. Né? Muitas vezes as pessoas, e já vimos recentemente com a ideia dos criptoativos, por exemplo, nossa, mas fulaninho ficou milionário com criptoativos, então eu vou comprar criptoativos para ficar milionário que nem ele. Né? Mas assim, criptoativos, principalmente, ele é um ativo, basicamente, que não tem muito fundamento que não seja a tecnologia. É difícil tu analisar e comprar e dizer qual que é o valor justo para um criptoativo, né? Porque é um ativo que não gera caixa, então é difícil isso. E muitas vezes, para a pessoa ter ficado multimilionária com um ativo como o criptoativo, como o Bitcoin da vida, ela provavelmente botou muito dinheiro em algo que era incerto, né? Que era difícil de fazer uma análise fundamentalista. Então ela correu um risco de ruína financeira, muitas vezes, exorbitante para o retorno que ela poderia ter. Deu certo muitas vezes, então muita gente ficou realmente rica, que fez esse investimento extremamente arrojado, mas e o risco todo que ela teve nessa jornada de poder falir, perder todo o seu dinheiro ao longo desse processo? E quantos que depois entraram, né, quando já estava lá no topo e viram o seu patrimônio cair 70%, né, de janeiro até hoje, o criptoativos, o Bitcoin como um todo, cai 70%. Então, teria entrado no topo e viu perder. E se tivesse colocado 100% do seu recurso lá achando que ia subir para sempre, teria perdido 70% do valor, né, nesses últimos 8 meses. Então, assim, a gente tem que sempre buscar, na hora de montar um portfólio de investimentos, a melhor relação risco-retorno. Vale a pena eu correr um risco de ruína financeira, de eu falir? Será que vale? Então, assim, a gente tem sempre que buscar essa melhor relação risco-retorno na montagem do portfólio. Será que talvez
atuar de forma mais defensiva, buscando retornos, mas não me expondo a perder tudo. Eu acho que esse cuidado é importante, né? Então, ele pesa muito nesses 3 capítulos falando de risco. A forma de montar um portfólio também estar baseada aos riscos que eu estou correndo para alcançar esse resultado, né? Então, ele descarta de cara aqui que o risco de falência não vale a pena e eu assino embaixo, eu concordo aqui com ele. Depois, ele vai entrar nos próximos 2 capítulos falando de ciclos econômicos, tá? E aqui é importante, acho que talvez é onde ele manda muito bem no livro, assim, é essa abordagem que ele faz falando dos ciclos econômicos, né? Então, assim, ele elabora basicamente 2 regras, né? Que ele faz no capítulo 8, né? É importante estar atento aos ciclos. E aí ele começa falando assim, you can predict, but you can prepare, né? Então, você não pode prever, mas você pode se preparar. E o mercado ele é cíclico, ele estabelece então 2 regras. Regra número 1, a maioria das coisas se comportará de maneira cíclica. Regra número 2, algumas das situações de ganhos e perdas ocorrem quando as pessoas se esquecem da regra número 1. O mercado, ele não se move em linha reta, não é uma linha reta crescente, eles são ciclos. Vai ter um momento de expansão e vai ter um momento de retração. Tem um momento de expansão e vai ter um momento de retração. E é importante saber aonde que a gente está, porque com base nisso a gente vai conseguir ter o melhor resultado possível. Se eu estou num momento de retração, vale a pena eu estar muito exposto a determinado ativo? Se eu estou num momento de expansão, é melhor eu ter mais caixa ou estar já posicionado e surfar essa expansão? Se eu souber identificar aonde do ciclo econômico, aonde no ciclo de mercado que eu estou inserido, eu vou conseguir surfar essa onda de melhor forma. E ele explica muito bem no capítulo 9, já falando dele, o mais importante é estar ciente do pêndulo, que no fim das contas, os ciclos são pêndulos, né? Então, ou é desespero total, ou é euforia total. Qual que seria a lógica, né? Que o mercado andasse no centro, né? Sem estar totalmente eufórico, sem estar totalmente desesperado. Ele tivesse sempre a média, mas ele nunca está aqui. O pêndulo ele nunca está parado, ele está sempre tendendo a um dos lados, ao pessimismo infinito ou à euforia completa. E ele usa o pêndulo para justamente dizer que quando a gente está no pessimismo completo, lá que parece que vai acabar o mercado financeiro global, o que geralmente acontece? A gente entra num cenário de recuperação e o pêndulo vai voltar e convergir à média e depois provavelmente passar e ir para um cenário de euforia, de bolsa subindo e tudo mais. E quando estiver lá, não, agora só sobe, vai subir para sempre, ele tende a voltar para a média, voltar para um cenário de retração, um cenário de pessimismo. Então, se a gente souber identificar o que o mercado está sentindo, o que os investidores estão sentindo, estão muito eufóricos, otimistas, estão muito pessimistas, e aí sim tomar as decisões de investimentos com base a não prever, mas se preparar para os cenários que estão desenhando, que o pêndulo está oscilando, né? Então, junho do ano passado, Bolsa Brasileira batendo recordes históricos, 130 mil pontos. Então, o euforismo máximo, agora a Bolsa vai subir para sempre. É a The Economist, né? A revista com foto do Cristo Redentor decolando e não sei o quê. Aí, do nada, o que acontece? Bolsa cai para baixo dos 100 mil pontos em janeiro, né? 6 meses depois. E aí, mas agora é o caos total, tem que vender bolsa, o pessimismo total, bolsa, sobe a 112 mil pontos. Então, assim, a gente tem que cuidar que, geralmente, quando a gente está nos extremos dos pêndulos, talvez seja o momento de a gente se preparar para as correções que vão vir. E elas vão acontecer sempre. Mercado financeiro, capitalista, ele é feito de ciclos. Expansão, retração, expansão, retração. No longo prazo, se a gente pegar e analisar só o longo prazo, vai ser crescente. Mas ele vai passar por esse cenário de retração, expansão, retração, expansão, retração, expansão, e no longo prazo vai convergindo para cima. Depois, no próximo capítulo, ele fala que o mais importante é combater as influências negativas. E aí aqui ele está entrando mais uma questão de aspectos psicológicos, né? A gente vê que cada vez mais no mercado financeiro tem valorizado essas questões psicológicas, né? Tanto não é à toa que Daniel Kahneman, um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. A gente vê cada vez mais, agora teve aquela outra obra-prima que eu também fiz o resumo, Psicologia Financeira, falando de psicologia do investidor, e um livro como esse, né, não poderia abrir mão de falar sobre psicologia do investidor. E aí traz alguns cuidados que o investidor deve ter na hora de montar, então, os seus portfólios, na hora de agir como investidor.
Ele fala que é importante a gente cuidar da ganância, né? Então, assim, cuidado com aquelas ofertas miraculosas, né, de retornos, e não, eu vou me expor ao risco extremo para daí eu ganhar muito e aí entrar numa ganância infinita e quando vê tu tem, né, o tapete puxado por ter sido ganancioso demais. Saiba balancear teu portfólio, saiba que risco você pode correr, saiba qual que é, aonde é o pior cenário possível para que você consiga não cair nas garras aí da ganância. Depois ele fala também que um outro aspecto importante é o medo, né? O medo excessivo também pode ser prejudicial. Se eu sou extremamente medroso em relação ao mercado financeiro, se eu não quero estudar, se eu não quero, imagina, tirar da poupança, eu estou perdendo muitas vezes para a inflação, porque eu estou deixando meu dinheiro na poupança, eu sou conservador demais. Então eu tenho que cuidar de não ser arrojado demais, mas também, né, de não ser medroso demais. Então cuidar os excessos. Óbvio que a gente tem que investir, tem que ter medo ao investir, tem que cuidar, tem que pensar bem ao investir, mas também não posso ser ganancioso e arrogante demais. Então a gente tem que cuidar esse balanço entre ganância e medo. Também ele fala sobre a tendência das pessoas de descartar a lógica, né? Então essas pirâmides que existem por aí, que as pessoas são enganadas, são iludidas e acabam, né, investindo em pirâmides de Bitcoin, prendendo golpes atrás de golpes, são muitas vezes pessoas que caíram em promessas de retorno 1% ao dia, 20% ao mês. Gente, não existe almoço grátis. Se alguém está ganhando 1% ao mês, tem alguém que está perdendo nessa outra ponta, né? E esse alguém muitas vezes é um investidor desavisado e que cai nesse tipo de golpe, né? E se a gente parar para pensar, quanto que é a taxa de juros atual? Se alguém está me prometendo, certo, algo que é muito acima da taxa de juros atual, não faz sentido. Tem algumas treta ali. Então a gente tem que estudar, pesquisar e não passar por cima da lógica, né? Então não existe fórmula mágica, não existe almoço grátis. A gente tem que ter esse cuidado na hora de montar um portfólio. Depois ele fala para a gente ter cuidado com a visão de rebanho, né? Então assim, o grande efeito manada, eu vou comprar Magalu, eu vou comprar Oi, vou comprar Via Varejo porque todo mundo está comprando, então a gente deve comprar também. Cuidado, né? Talvez, será que a gente não está comprando lá, como eu falei lá atrás, uma Ferrari, um Corolla por um preço de Ferrari? Então cuidado com o efeito manada, né? A manada nem sempre toma as melhores decisões. Depois, quinto fator que ele fala, a inveja. Então cuidado ao comparar você com alguém, a sua carteira com a de alguém. Será que vocês têm o mesmo momento de vida? Será que vocês têm o mesmo bagagem? Se vocês têm o mesmo conhecimento, a mesma tolerância ao risco, o mesmo perfil de investidor? Né? Então, cuidado ao comparar a tua carteira com a do Joãozinho, com a do Ciclaninho, porque talvez ele possa ter corrido riscos desnecessários ou que tu não suportaria correr para ter o retorno que ele teve. Né? E o oposto também, né? Não, você está ganhando muito pouco. Sim, mas está adaptado ao teu perfil de risco, ao teu perfil de investidor. Então cuidado ao fazer essas comparações, cuidado ao ficar invejando o outro, que tu pode não ter estômago. Isso acontece muito, eu vejo muito acontecer, de investidores que querem seguir a carteira do outro, né? Uma carteira recomendada A ou B, mas não suporta a oscilação, a volatilidade que aquela carteira está exposta. Então ele nunca vai ter o retorno que aquela carteira tem, porque quando tiver que vender na alta ele vai querer comprar mais, quando tiver que vender, comprar na baixa, ele não vai querer comprar porque está com medo porque está caindo. Então tem que cuidar essas comparações na hora de montar um portfólio. Depois ele fala sobre ego. E aqui eu acho que é uma questão fundamental, assim, ele é um dos vários investidores do mundo e ele fala de ego, assim, de para sempre manter a postura de aprendiz, manter a humildade, né, a simplicidade nos seus processos, na forma como ele pensa, de estar sempre querendo melhorar, sempre querendo aprender, e eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento como ser humano, como investidor, como qualquer coisa, né? Então, a gente tem que ter sempre essa postura de aprendiz e humildade para poder se desenvolver cada vez mais. O 11º capítulo fala o ponto de vista contrário, que é o contrarian investment. Basicamente, entender que quando possível, investir contra a multidão pode fazer sentido. Por exemplo, março de 2020, a bolsa está caindo 60%, todo mundo está vendendo, desesperado, a economia vai colapsar, é o caos total, tem que vender tudo, não dá mais para ter R$1 em renda variável, a manada toda está andando para um lado. Será que não chegou num ponto que, mas não tem mais para onde cair? Se acabar a economia, acabou o capitalismo, acabou no mundo. Será que isso poderia acontecer de fato? Será que não era hora, se eu tenho caixa, é hora de eu comprar mais e não deixar a manada me conduzir? Então a gente tem que cuidar para agir não pela emoção, mas mais pela razão, para na hora de montar um processo de investimentos, para na hora de escolher os nossos investimentos,
a gente ser mais racional e não tanto emocional. E por isso, muitas vezes, a gente ir contra a decisão da manada pode trazer bons retornos. Lógico, tem que ter uma análise criteriosa, né? Mas dependendo do caso, agir que nem a manada pode fazer sentido, né? Nem sempre é uma coisa ruim. Mas tem que cuidar, porque na maior parte das vezes pode ter uma oportunidade nesses movimentos de manada, nesses movimentos de manter, né, um ponto de vista contrário. O mais importante é encontrar pechinchas e também fala no 13º capítulo de oportunismo paciente. Então, assim, encontrar pechinchas ou oportunismo paciente é basicamente value investing, né? A gente ter a inteligência emocional e cognitiva de não se afobar e querer comprar a qualquer preço qualquer ativo. Não, é importante fazer um filtro muito forte, selecionar bem os ativos, achar boas empresas que por alguma racionalidade do mercado estejam descontadas. Lembra que eu falei lá atrás que eventualmente poderia ficar até repetitivo? Mas é que o value investing é isso, é achar pechinchas, é eu manter um oportunismo paciente no sentido, eu não preciso comprar uma empresa boa a um preço muito alto, se eu posso esperar eventualmente um momento de retração, que ela ficar barata, e é aí que eu faço uma entrada, né, eu faço compro uma posição nela. Então, assim, temos que ter essa disciplina de paciência, investir leva tempo para ter bons resultados. Então, é basicamente isso que ele aborda neste capítulo. O mais importante é saber o que não sabemos. Então também é mais uma questão que ele fala sobre ego, né? Sobre a humildade, sobre a postura de aprendiz. Né? A gente não pode achar que sabe tudo. Quando a gente achar que sabe tudo, aí que a gente vai ter problemas. Porque o mundo é dinâmico, o mundo é o mesmo de 20 anos atrás. Não, o mundo mudou e vai continuar mudando. Então a gente tem que entender que a gente não sabe tudo e aí tem que estar sempre querendo se desenvolver, aprender, a evoluir. Como eu falei, isso vale tanto para o perfil investidor, o Stefano investidor, por exemplo, quanto para o Stefano pessoa, ser humano. Acho que isso faz bem para a gente ter essa postura de aprendiz para o restante da nossa vida. Depois ele fala no 15º capítulo, tá? O mais importante é entender a nossa posição. Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui? Talvez a gente não saiba para onde a gente está indo, mas é melhor termos uma ideia de onde estamos. Então, entender que parte do ciclo econômico a gente está pode nos ajudar a ter melhores resultados. Então, mais uma vez, ele fala da importância de ciclos econômicos. Ray Dalio fala muito sobre isso, dos ciclos econômicos. O próprio Howard Marks é um cara que fala muito sobre ciclos econômicos. E a gente estar bem posicionado com base no momento do ciclo econômico que a gente está passando, nos ajuda a ter uma carteira mais balanceada e desfrutar de melhores retornos. Então pesquisem sobre ciclos econômicos, leiam sobre ciclos econômicos, saibam identificar os cenários. Tem vídeo no nosso canal aqui falando de ciclos econômicos, né? Então acessa, tem um artigo no nosso site, no nosso blog, falando de ciclos econômicos. Acessa aqui, tá aqui o link, tá? Para poder então entender melhor sobre ciclos econômicos e com base nisso tomar as melhores decisões de investimentos a cada fase do ciclo. Depois, o mais importante é apreciar o papel da sorte. Isso é uma questão importantíssima, assim, as pessoas muitas vezes negligenciam que, dependendo do cenário econômico que tu está inserido, independente do que tu comprar, tu vai surfar de uma boa valorização. Depois de 2020, né, quando a bolsa caiu 60%, muita gente entrou em renda variável, entrou na bolsa comprando ações. A gente viu a bolsa brasileira atingir o pico de CPFs inscritos, logo depois da bolsa ter caído 60%. Ou seja, uma leva enorme de investidores que surfou um movimento da bolsa muito bom, de recuperação de 40% de ganhos positivos em 6 meses. Só que isso não é uma regra. Foi o momento que foi feita a entrada que foi muito positivo para essas pessoas. E aí depois, quando o mercado virou, né, em junho em diante do ano passado, e a bolsa caiu esses mais de 30 mil pontos, que as pessoas começaram a se desesperar. Nossa, mas eu não sou tão bom investidor assim, eu tenho que vender tudo e ir para renda fixa. Então, assim, a gente tem que entender que dependendo do nosso conhecimento, dependendo da nossa habilidade, a gente vai em alguns momentos contar até mesmo com a sorte. E ok, são fatores aleatórios que contribuem para o nosso resultado. Né? Então, às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, pode contribuir para o nosso resultado. E não é porque eu sou um gênio que eu consegui isso, não, foi sorte. Né? Então, talvez esses investidores que entraram logo pós-março de 2020 e tiveram essa surfada na retomada de resultados,
Surfaram porque foi um momento bom, mas não significa que eles eram ótimos investidores, que eles eram gênios de investimentos. E muita gente se perde nesse ego e acaba então tomando grandes tufos depois, como o que aconteceu de fato com uma série de pessoas que a gente viu acontecer. Então tenha esse cuidado de eventualmente saber quando foi sorte e quando foi de fato capacidade técnica e habilidade. 17º, investir na forma defensiva. E aqui ele já abre o capítulo falando assim: há investidores velhos e há investidores ousados, mas não há investidores ousados e velhos. Então, assim, a gente tem sempre que, na hora de montar um portfólio na defensiva, pensando no pior cenário. E se eu perder tudo dessa parte que tem risco, qual que é o impacto que tem na minha vida, nas minhas reservas financeiras? Então, assim, qual que é o pior cenário desse portfólio? Qual que é a maior possibilidade de queda? Onde que pode me fragilizar especificamente? E aí, então, montar alternativas para proteger o portfólio. A gente ser extremamente arrojado, a gente vai estar, provavelmente, correndo um risco de ruína financeira que não compensa, que não faz sentido. Então, a gente deve dosar o nosso portfólio para ser mais defensivo e conseguir chegar mais longe. Então, assim, é melhor eu ganhar menos, mas manter no jogo e ativo por mais tempo, do que eu ser extremamente arrojado e quebrar e não poder mais investir. Então, assim, eu vou abrir mão do tempo, dos juros compostos, porque eu fui arrojado demais buscando um retorno rápido em curto prazo, quando se eu tivesse sido um investidor mais moderado, mais conservador, eu teria ganho constantemente um maior retorno. Então, tem sempre que balancear a relação risco-retorno na hora de montar, na hora de compor um portfólio. O mais importante é, 18º, evitar as armadilhas. O investidor precisa fazer apenas algumas poucas coisas corretas, desde que evite os grandes erros. E é isso que Benjamin Graham fala, Morgan Housel falou na Psicologia Financeira. A gente vê grandes investidores falando sobre isso e assim, a gente tem que fazer isso. A gente tem que acertar algumas coisas dentro da nossa estratégia, mas a gente tem que evitar a qualquer custo aqueles erros crassos, porque o erro crasso me leva à ruína financeira, me leva a tomar perdas que vão demorar anos e anos para repor. Então, assim, o investidor, na hora de montar o seu portfólio, ele deve cuidar das armadilhas de ser ganancioso demais e ser arrojado demais. Tem que montar um portfólio de acordo com o seu perfil de investimento e balancear ele de modo que os ativos arrojados possam agregar bastante de retorno, mas quando esses ativos arrojados sofrerem, que não seja uma parcela considerável no meu portfólio, que eu fique totalmente desamparado na eventual falta dele. Então tem que ter esse cuidado. Evite a armadilha, evite a ganância e monte um portfólio sempre pensando nos piores cenários e como que isso acarretaria dentro do meu planejamento financeiro. E por fim, 19º, o mais importante é agregar valor. Então, assim, estudar, aprender, criar habilidades técnicas e depois disso saber utilizar essas habilidades técnicas junto com a ideia das finanças comportamentais, com as minhas capacidades psicológicas e emocionais. Já vi investidores que tinham uma carteira maravilhosa montada, mas por uma falta de equilíbrio emocional, falta de entendimento das finanças comportamentais, acabou fazendo essa carteira que estava bem montada ter prejuízo, ter resultados ruins por falta de uma maturidade emocional. Então é tão importante a gente pensar, criar valor para a nossa capacidade técnica, mas também para a nossa razão emocional. E aí ele fala aqui, ele até chega a montar um quadrinho, entre o investidor agressivo, investidor defensivo, e um sem habilidade e um com habilidade. Daí ele fala assim, até vou botar o quadrinho aqui na tela para vocês verem, enquanto eu vou falando aqui. Basicamente ele fala assim, o investidor agressivo sem habilidade, o que acontece com a carteira dele? Ele ganha muito quando o mercado sobe e perde muito quando o mercado cai. Ele é um investidor agressivo sem habilidade. Como que seria um investidor agressivo com habilidade? Ele ganharia muito quando o mercado sobe, mas não perde tanto quando o mercado cai. Ele vai perder, não tem como tu ter uma carteira totalmente descorrelacionada do mercado, se tiver uma carteira bem diversificada, mas ele não perde tanto quando ele cai. Então isso é um investidor agressivo com habilidade. E o investidor defensivo? O investidor defensivo ele não perde muito quando o mercado cai, mas não ganha muito quando o mercado sobe. Isso é aquele investidor defensivo que não tem habilidade, tá? Então ele não ganha muito, mas também não perde muito. O que tem habilidade, o que se desenvolveu, se capacitou, ele vai não perder muito quando o mercado cai,
mas ele tem um bom retorno, não o melhor retorno, mas um bom retorno quando o mercado sobe. Então a ideia que o Howard Marks dá a entender que para ele faz mais sentido é ser um investidor defensivo com habilidade. No sentido de, eventualmente, quando o mercado cair, eu perder pouco, mas quando o mercado subir, eu não preciso bater o mercado nessa subida. Eu posso ter um rendimento ok, que no longo prazo eu não perder muito e eu ganhar ok, não perder muito e ganhar ok, não perder muito e ganhar ok, eu vou ter um retorno melhor do que se eu fosse extremamente conservador ou se eu fosse extremamente arrojado. Então, essa é a grande ideia aqui que ele fala. E, por fim, ele fecha, né, o livro falando no capítulo 20 para juntar tudo. Né? Então, todos esses 19 tópicos, esses 19 capítulos e técnicas e habilidades de value investor, de controle do equilíbrio emocional, de aprimorar técnicas, de se desenvolver, de se capacitar, ele junta tudo isso no último e resume. O mais importante é usar as 19 técnicas em conjunto ao mesmo tempo, que ao fazer isso, o investidor vai colher bons frutos, vai colher bons resultados. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu quis passar aqui a minha interpretação, a minha visão sobre o conteúdo que Howard Marks escreve muito bem. Acho que ele não é um livro para ser, assim como o Investidor Inteligente, não é o primeiro livro que alguém deva ler na hora de fazer os seus investimentos, mas ele está aí nos top 5 que os investidores devem ler na hora de querer saber mais sobre investimentos financeiros, sobre montagem de portfólio, sobre controle emocional ligado a investimentos. Então é uma obra-prima, eu quis passar para vocês um pouco do meu entendimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo, falando, Stefano, gostei disso, não ficou tão claro isso, eu posso gravar um novo vídeo, não tem problema nenhum. E deixe seu like também, se você gostou e me acompanhou aqui até o final. Certo, galera? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!